Hares rime, caierene apotuteu patros rimon, cai Kyrio Iesu Christo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. O Deus do Antigo Testamento não é pior do que o Deus que Cristo revela no Novo Testamento. Existe graça divina do Deus no Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo. Existia uma lei, que inclusive é a lei de Noa, que é a lei de Noé, lá em Gênesis 9, chamada as 7 leis de Noa. Nessas 7 leis de Noa diz que aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Isso aqui era uma lei. E essa foi a lei que Deus deu a Noé e a todas as civilizações gentílicas, dentre todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa foi a lei que Deus deu. Mas na hora que Caim matou Abel, o Deus que poderia aplicar o juízo e a justiça divina, por ele ter matado aquele seu irmão que era inocente, sabe o que Deus diz? Colocou um sinal de misericórdia em Caim. E disse, deixa este sinal para que ninguém possa te matar. E qualquer que matar Caim, Caim será vingado 7 vezes. Então veja que Deus colocou um sinal de misericórdia em Caim. Quer outro exemplo disso? Pela lei de Levíticos, pela Vaikra no hebraico, diz que todo homem que cometesse adultério e fosse pego no seu próprio ato adulterando, ele deveria ser morto por apedrejamento. Quando o rei Davi peca com Betseba, você sabe o que é que Deus faz com ele? Deus disse, não, tu não morrerás, o teu pecado foi perdoado. Contanto, as consequências do teu erro será encontrada dentro da tua casa. Então, uma coisa interessante é que eu vejo todo o tempo Deus no Antigo Testamento mostrando gracioso. Por exemplo, Deus, na corrupção do gênero humano, em Gênesis 6, Deus veio para destruir a raça humana. E Gênesis 6 diz assim, e vendo o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a face da terra, porque todas as imaginações dos pensamentos de seu coração era má continuamente, arrependeu-se, pois, o Senhor Deus de haver formado o homem e se lhe pesou no coração. O interessante é que Deus se arrependeu de haver formado o homem. No entanto, consegue dar a Noé graça, porque a Bíblia diz que Noé encontrou graça. Graça é um favor imerecido. Noé encontrou graça perante o Senhor. Foi salvo Noé, Sem, Cã e Jafé e suas respectivas esposas, como diz o livro de 1 Pedro. 8 pessoas foram salvas dentro da arca. Isso é um ato de misericórdia, para que a partir daquela família o mundo pudesse ser novamente repopulado. Então eu vejo todo o tempo as ações do Deus do Antigo Testamento, ações de perdão, ações de amor, ações de misericórdia, que não diferem em nada daquilo que Jesus propôs no Novo Testamento. O que é interessante que diz lá no Evangelho de João é que o que Jesus veio trazer foi graça sobre graça. João capítulo 1, se você ler lá, diz que no Antigo Testamento tinha graça, muita graça. Muitos homens deveriam ser, no mínimo, passíveis de morte por erros cometidos segundo a lei. Deus usa de graça para com eles. O que é que Cristo fala no Novo Testamento? Traz graça sobre graça. É como se Cristo trouxesse a plenitude de uma graça que Deus já havia manifestado no Antigo Testamento. Então, é isso aí. Não acaba que não se torna, como muitas pessoas falam que é errado, né, a igreja se basear-se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? É porque é o seguinte, é o que eu estou acabando de falar, a questão da Sim. ignorância. Sim, Quer dizer, se você não estuda corretamente o Antigo Testamento, Você aplica erroneamente. você vai ver um Deus carrasco, Sim. um Deus iracundo, um Deus que tem um comportamento de ódio. A gente poderia fazer uma comparação com o antigo deus grego, os antigos deuses gregos, né? Aqueles deuses que tinham... Os deuses pagãos do Oriente Próximo, como Moloque, que tinha dobradiças de ferro com fogo dentro, as pessoas, quando cometiam aborto naquele tempo do Oriente Próximo, lançavam os filhos dentro da boca de Moloque. Eles eram um Deus maligno. Sim. Entendeu? E Deus não. Deus, ele mostra... E muitos crimes no Antigo Testamento foram cometidos em nome de Deus, sem nunca ter passado pela aprovação do Senhor. Entendeu? Isso aí vocês têm que analisar. Então, o problema da igreja evangélica, a igreja evangélica está do mesmo jeito hoje. Muitos se usam o nome de Deus para cometer ainda. Muitos se usam o nome do Senhor para se cometer crimes hediondos. Então, eu acho que a igreja evangélica tem que se arrepender, voltar ao evangelho. Porque o fato de você ser evangélico não significa necessariamente que você está em Cristo ou no evangelho. O fato, para mim, de você estar numa igreja não significa que você está em Cristo. Porque qual é a característica de alguém que está em Cristo? É alguém que vive o sermão da montanha, cara.
É capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Os princípios do reino para um cristão autêntico viver é o sermão da montanha. Então, para mim, as pessoas podem mudar de roupa, mas não mudam de coração. Pode mudar de igreja, mas não mudam de caráter. Pode mudar geograficamente de uma denominação para outra, mas não muda de ações, comportamentos. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante reflexivo, pensar e chegar a conclusões coerentes à luz dos evangelhos. Eu acho que a pergunta foi bem respondida, bem compreendida. E eu ia falar, e acabamos falando sobre intolerância religiosa, né? Eu me deparei, eu até comentei agora no off contigo sobre isso, né? Eu me deparei esses dias nas redes sociais com uma situação, com uma realidade, com várias situações de intolerância religiosa. E uma delas, né, uma mãe de santo, ela estava trajada de mãe de santo, foi para a igreja com as filhas dela, e chegando lá na hora de se comungar, o sacerdote, na hora o padre lá se negou a dar a hóstia para ela pelo fato de compreender que ela era de outra religião e ela não deveria comungar, né? E isso, para mim é um ato de intolerância religiosa. Certo? Para mim, essa é uma opinião pessoal minha. Eu via nos comentários, ele assim, para mais de 50 mil comentários, as pessoas salvaguardando ali o padre, né? E crucificando a senhora, que ela não deveria ter ido lá na igreja, muito menos que ela deveria ter ido comungar, porque ela é de outra religião, isso e aquilo e tudo mais. E assim, para mim, na minha concepção enquanto cristão, né, crente em Deus, eu sempre me faço a seguinte pergunta: e se fosse Jesus? E se fosse Jesus que estivesse ali, na frente daquela senhora, para dar a ela parte de seu corpo? Será que ele ia negar? Não, tu é mãe de santo, eu não vou te dar. Tu não vai comungar comigo. Será que Jesus faria isso? Bom, é interessante que o Senhor Jesus, ele sempre teve uma postura de agregar pessoas que ninguém queria.